Olá, tudo bem? Eu continuo aqui falando sobre a Lei 13.185 de 2015. É uma lei que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, mais conhecido aí como o bullying. Então, para a gente ainda continuar falando, antes de falar do programa que é feito para combater o bullying, para combater a intimidação sistemática, eu trago para você uma curiosidade da lei em que no seu artigo 3º houve uma classificação das ações praticadas. Preferiu o legislador classificar exatamente quais são as formas, que nós temos de intimidação sistemática. Então, no inciso 1º, você pode ter uma ação que é praticada, uma intimidação de forma verbal, ou seja, você insultar, xingar, apelidar pejorativamente. Essa agressão ela pode ser praticada de uma ordem moral, numa ordem moral, então difamação, a calúnia, disseminar rumores sobre a vida da pessoa, então dizendo que a pessoa está doente, que a pessoa perdeu o emprego, que a pessoa contraiu, de repente, uma doença infecto-contagiosa. Então esse tipo de situação aqui seria uma ação de forma moral. Bom, nós podemos ter também uma ação praticada de forma sexual, Então uma intimidação sexual, assediar, induzir, abusar, seria uma terceira característica e uma terceira classificação. Teríamos também uma classificação de ordem social, na questão que pode se ignorar, isolar, excluir a pessoa, a vítima do convívio social. Ela pode ser também de ordem psicológica, como perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar, tão comum aí em alguns relacionamentos, em algumas situações, então até mesmo de parentesco, e é uma forma também de intimidação. Bom, podemos obviamente ter uma ação física, no caso de soco, chute, bater, são situações que, se forem feitas de forma repetitiva, naquela classificação que a gente fez, naquele conjunto de características apontadas lá no seu artigo 1º, então são situações que, se ocorrerem de forma repetitiva, de forma que o autor ele saiba exatamente de forma dolosa, intencional, ele saiba exatamente o que ele esteja fazendo de forma premeditada para causar uma dor, para causar um sofrimento à vítima, também estaria incluído aqui como uma classificação. E também temos ações de forma material, o furto, o roubo, destruir pertences de outro. Então, claro que, sem prejuízo da tipificação penal, nós temos também aí formas de você poder enquadrar como uma forma de comportamento de intimidação de forma que é feita de forma sistemática, habitual, Muito bem. E finalmente nós temos também, aí fechando, aquela questão de que o bullying ele também pode acontecer em ambientes virtuais, então é o caso do que se chama de cyberbullying, onde a intimidação sistemática, se feita de forma virtual, ela consiste em situações como depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento, com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então o uso das redes sociais aí pode ser um instrumento para que se faça esse tipo de ação, de comportamento. Então, são as formas aí, as 8 formas que a gente tem de classificação das condutas aí que envolvem a nossa intimidação sistemática, o nosso bullying. Bom, a lei, na verdade, foi feita para um programa exatamente para combater tudo isso que a gente falou, tanto no nosso primeiro encontro e nesses primeiros minutos que a gente está tendo nesse vídeo. Então, a lei ela se preocupa com a descrição, o conceito do que é o bullying, do que é a intimidação sistemática, as características, as condições, as formas com que acontecem essas condutas, mas a lei não é uma lei voltada apenas para a esfera penal. A lei ela tem como o objetivo é introduzir um programa exatamente para combater todas essas características, todas essas situações que acontecem aí em todo o território nacional. Então, seu artigo 1º caput, ele vai exatamente estabelecer esse programa, instituindo o programa de combate à intimidação sistemática, o bullying, em todo o território nacional. No parágrafo 2º desse artigo 1º, se coloca exatamente a questão da integração que deve acontecer entre os órgãos do Poder Executivo, entre também as diversas esferas, como
a União, estados e municípios, todos eles devem estar integrados exatamente para tratar e para analisar e para unir esforços aí para buscar ações conjuntas para combater exatamente esse tipo de situação. Os objetivos do programa, ou seja, do programa de combate ao bullying, de programa de combate à intimidação sistemática, eles estão aí no artigo 4º da sua lei. Então, constituem objetivos desse programa que foi instituído pela Lei 13.185, prevenir e combater a prática do bullying em toda a sociedade. Inciso 2º, capacitar docentes, os professores e equipes pedagógicas para implementar ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. No seu inciso 3º também é um objetivo você implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação em toda a sociedade, Então sai do ambiente escolar, mas isso também é levado para a sociedade. Instituir práticas de conduta e orientação dos pais, familiares, responsáveis, quando se identifica vítimas e agressores, porque o trabalho não é só com as vítimas, o trabalho também tem que ser feito para que os agressores não voltem mais a praticar aqueles comportamentos reprováveis, O inciso 5º, também dar uma assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Então, se buscar aí você poder analisar exatamente um conjunto de ações de ordem psicológica, social, mas também de forma jurídica, para orientar principalmente as vítimas aí que sofrem esse tipo de ação. Bom, é preciso também integrar os meios de comunicação de massa com as escolas, com a sociedade, como forma de identificar, conscientizar o problema, forma de preveni-lo, combatê-lo, ou seja, tirar da sociedade aquele aspecto de que o bullying é uma bobagem, é uma questão que é uma frescura, ou seja, na minha época isso não sei o quê. Então, o programa ele visa exatamente conscientizar de que o bullying praticado, como ele é praticado, ele causa muitas vezes dor, causa sofrimento às vítimas, Então, a importância aí desse programa, que também está alinhado com o objetivo do inciso 7º, que é promover a cidadania, a capacidade empática, o respeito aos terceiros, ou seja, nos marcos de uma cultura de paz, de tolerância, de respeito aí aos direitos humanos. Inciso 8º, evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Claro que sempre que for possível, nós estivermos tratando aí de adolescentes, de crianças que estejam envolvidas nesse tipo de comportamento como atores, como agentes, como sujeito ativo dessa conduta, o programa, a forma como está sendo tratada é justamente de não se buscar a responsabilização penal logo de início. A questão toda é se buscar através de formas alternativas, ou seja, envolvendo os pais, envolvendo os educadores, envolvendo as pessoas que estão necessariamente ligadas àquele evento, para se buscar tanto um apoio para a vítima, mas também se buscar um apoio para aquele que agrediu, exatamente não no sentido de passar a mão na cabeça, mas no sentido de que o passar a mão na cabeça, na verdade, acolher, entender o que está acontecendo, o que está motivando a criança a ter, muitas vezes, um comportamento agressivo, a promover ações que muitas vezes não tem motivo nenhum evidente contra determinados grupos, contra determinadas pessoas. Um outro objetivo que está no seu inciso 9º é promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática, o bullying, ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. Veja que o programa do bullying, ele tem um viés muito próprio, muito interessante e inclusive extremamente relevante na questão de entender que esse tipo de situação ele acontece principalmente nas escolas. Mas eu aqui trago para você a noção de que o bullying não está restrito ao ambiente escolar. Apesar da importância de você ter um programa que seja focado nisso, até porque muitas vezes nós estamos envolvendo crianças e adolescentes, mas muitas vezes o bullying ele também acontece em ambiente de trabalho e aí recebe o nome de assédio moral. A gente tem visto aí, quem acompanha o noticiário na área da Justiça do Trabalho tem acompanhado várias decisões dadas pelos tribunais do trabalho envolvendo grandes empresas que praticam
situações contra os funcionários, estimulam situações contra os funcionários que configuram assédio moral. Então, o assédio moral aí é um gênero aí do qual o bullying ele faz parte, né? Muito bem. O artigo 5º, então, coloca para você que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose, combate à violência, intimidação sistemática, ou seja, se busca aí, é preciso esclarecer a sociedade exatamente desse tipo de comportamento e do mal que isso faz às pessoas. Então é dever aí das instituições de ensino, dos clubes, dos lugares, né, onde haja aí a convivência social, para que esse tipo de comportamento ele seja cada vez mais reduzido e menos perceptível na nossa sociedade. Para isso aí, uma forma que o programa tem de consolidar os dados é que deverão ser produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática nos estados e municípios para planejamento de ações, ou seja, a partir do momento que os estados e os municípios, seja através dos conselhos tutelares, delegacias, ou seja, os órgãos do estado que estejam envolvidos, devem consolidar as informações e bimestralmente, ou seja, a cada 2 meses, devem enviar aí para a União exatamente os relatórios para que se possa, inclusive, aprimorar ou estabelecer os locais onde é necessário uma maior atuação dos estados para que se diminua esse tipo de evento. No artigo 7º, se coloca que os entes federados, os estados, né, municípios, poderão firmar convênios, estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes desse programa. E, finalmente, aqui para a gente encerrar o nosso encontro, a gente tem a questão da vacatio legis, ou seja, o tempo, né, que se demora para entrar em vigor essa nossa Lei 13.185. Essa lei foi publicada em 9 de novembro de 2015 e o artigo 8º estabelece que essa lei vai entrar em vigor exatamente 90 dias da data da publicação oficial. Então nós teríamos dezembro, janeiro, fevereiro, exatamente aí 9 de fevereiro a gente teria a entrada em vigor, na verdade 10 de fevereiro, no dia seguinte, 10 de fevereiro a gente tem exatamente a entrada em vigor aí da nossa Lei 13.185. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido mais sobre isso, estude esse assunto, porque ele com certeza vai ser cobrado aí em algum concurso que você, caso tenha na sua prova aí seu foco seja a área policial ou mesmo uma questão aí de atualidade. É bom você ficar bem atento à publicação dessa lei e às discussões que vão surgir daí. Espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima.